Bom, boa tarde a todos e todas. É com grande satisfação que apresento aqui o professor Rodrigo Cortopassi Moron Lobo, né? Atualmente é assistente professor na Montana State University Meetings. O professor Rodrigo, ele possui uma trajetória profissional notável, com vários anos, né, décadas de experiência corporativa, empreendedora, atuando em várias posições de liderança, né, em empresas da área de educação e tecnológica também, né. Tem uma experiência internacional muito ampla, né, com atuação também em vários países, e é editor-chefe da International Journal of Innovation Science, né. Professor Rodrigo, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Fique à vontade para fazer sua apresentação. Muito obrigado. Maravilha. Então, inicialmente, eu agradeço muito o convite, Felipe, e aos colegas da Federal do Paraná, né? Eu tenho uma satisfação especial em estar aqui, né? Porque, veja, eu mesmo estudei na Federal do Paraná, mas minha mãe, que está vendo a apresentação aqui também, ela foi da universidade por várias décadas. Ela era da professora de arquitetura, na época se chamava Setor de Ciências Exatas, eu não sei exatamente como se chama hoje, mas teve uma trajetória muito sólida, trouxe muitas contribuições para a universidade, foi pró-reitora na época do professor Riad Salamuni como reitor, depois o professor Faraco, enfim, e trouxe muitas contribuições para a universidade, dentre elas a implantação do CIEG, do Centro de Gestão e Geoprocessamento, e várias outras coisas. Então, eu tenho um carinho todo especial por estar aqui e agradeço muitíssimo essa oportunidade. Tá? Eu quero compartilhar a minha tela aqui, me deem só um minutinho, por favor, para começar. E eu vou, a ideia é fazer a apresentação com base nesse nosso projeto de pesquisa, né, que na verdade isso aqui já é um trabalho publicado, mas tem os desdobramentos que estão em andamento. E após, se houver alguma questão, discussão, com a maior satisfação, tá? Então, coloquei aqui, né, o FPR, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico, né, e o nosso logo. Então, o trabalho que eu vou falar é sobre transições sociotécnicas. Então, a gente abordou aqui muito essa perspectiva multinível, né, GIUS e tal, mas trouxe ela para uma dimensão específica do papel dos intermediários, e objetivando criar um framework de pesquisa que possa dar continuidade nesse assunto. Então, primeiro, nosso pequeno grupo de pesquisa para isso, eu, a Marivanda da Positivo, a Daniele Denis da PUC e o Andrew, que é um colega nosso da Alemanha, Universidade de Wuppertal. Wuppertal é interessante, é uma universidade muito bem posicionada lá e é a casa do Schumpeter, né? Ele era docente de Wuppertal. E a escola de business lá agora se chama, inclusive, Schumpeter. Beleza, então vamos. Opa, ixi, eu consigo compartilhar, mas não consigo mudar a página. Deixa eu ver se eu. Aí, foi. Então tá aí. O que que eu vou abordar aqui? Primeiro, o contexto dessa pesquisa, qual o referencial teórico que a gente empregou, métodos e os resultados auferidos, né? E fechar com discussão e conclusões. Então, é basicamente a apresentação desse trabalho que já foi realizado. Como eu disse, essa apresentação é decorrente de um trabalho que foi publicado, um artigo que foi publicado no Business Strategy and Environment, da Wiley. É um jornal razoavelmente bem conceituado, listado na ABDC como A, ele é Q1, fator de impacto 13, o Age Index eu não sei bem, 200, 190, 200, qualquer coisa, quer dizer, é um jornal bem posicionado. Então vamos lá. Qual é o contexto? Então começa com essa identificando o que a sociedade está passando agora em termos de desafios socioambientais, né?
em função do que a gente encontrou como mudanças climáticas, escassez de recursos, e necessidade de mitigação da pobreza. E um fator que contribuiu muito também para essa temática é justamente a coisa dentro da transição sociotécnica, mais especificamente a transição energética, tendo em vista que a gente está numa iminência de uma demanda muito grande aí de energia que os grids simplesmente não têm como suprir. Ops. Então, em transições para a sustentabilidade, né, num dos estudos que a gente encontrou, o que a gente viu? Que os intermediários desempenham um papel fundamental na aceleração do processo. Ou seja, eles são capazes de se incorporar às transições e tornar elas mais efetivas e aceleradas, conectando atores dentro dos sistemas de informação tecnológica. Eu estou com um probleminha para. Deixa eu ver aqui embaixo. Aí. Então, veja, dentro desse contexto, qual é o objetivo desse trabalho? O primeiro é o impacto, entender o impacto dos intermediários nas transições sociotécnicas. Nós temos a sustentabilidade como um grande guarda-chuva, né? Como grande pano de fundo. Como eu disse, a transição energética é prioritária, mas não é a única. Então, a transição sociotécnica para sustentabilidade dentro de sistemas de technological innovations, sistemas de inovação tecnológica. E esse estudo foi desenvolvido, por isso que eu achei interessante trazer, aí no Paraná, no CI Biogás, né, que funciona dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, né, que deu um apoio muito grande para o trabalho, né, não só eles são uns intermediários muito relevantes, né, mas dentro do sistema que eles estão. E o que a gente faz, como foi a análise? Foi à luz das estratégias empregadas e as tecnologias emergentes, e também incluindo aspectos ambientais, sociais e de governança, ESG. E segundo, contribuir para os estudos de transições sociotécnicas. Então, como eu disse, o estudo foi realizado dentro do CI Biogás. Imagino que seja conhecido, né? Eles têm uma relevância muito significativa dentro desse setor. Dentro do biogás, mas também como intermediários para as transições para a sustentabilidade. Bom, dentro desse contexto, nossa questão de pesquisa, né? O que a gente estava correndo atrás? O impacto dos intermediários nas transições sociotécnicas para a sustentabilidade dentro do sistema de inovação tecnológica de biogás no Paraná. À luz, como eu disse, das tecnologias de nichos ou emergentes, bem como nos aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa, de ESG. Mas primeiro de tudo, antes da gente continuar, quem são os intermediários, né? É importante a gente estar bem situado aí. Eles são atores dentro do sistema, né? Mas a gente, para contexto do trabalho, adotou a definição de Kivima, né? Que foi uma das grandes referências nossas aí. Então, quem são os intermediários? Atores e plataformas que influenciam positivamente os processos de transição para a sustentabilidade, conectando atores, atividades e alinhando competências, recursos, estabelecendo pontes entre as visões de transição e as demandas das redes de atores. A ótima definição, mas o que é isso? Eles geram impulso para as mudanças dos sistemas sociotécnicos, fomentam colaborações, envolvem tecnologias, ideias, mercados de nicho e rompem as configurações dominantes de insustentável. Então, ótimo, um conceito teórico bem importante, bem relevante. Agora, quem são na prática? O CI Biogás é um grande exemplo. Então, são centros de pesquisa, instituições de ensino, agências governamentais, associações de negócio, cooperativas e assim por diante. Esses são atores dentro daquele sistema de inovação tecnológica, tá? E que a gente poderia expandir o conceito um pouquinho para o ecossistema no qual eles estão imersos. Tá dando uma ressonância aí um pouquinho. Tá.
Vamos lá, a teoria que a gente empregou foram basicamente quatro streams, né? Quatro linhas teóricas. A primeira, das transições sociotécnicas especificamente, visando a sustentabilidade. Estudos de estratégia, tecnologias de nicho ou emergentes e ISG, dentro de fatores ambientais, sociais e econômicos. Aqui está a representação, né, do nosso quadro teórico, do nosso referencial teórico. Então, aqui no meio, para os colegas, né, dentro dessas áreas ou afins, é exatamente a abordagem multinível. Então, Gills teve foi uma referência seminal nossa aí, né? Mas aí, ao redor, o que que nós temos? O sistema de inovação tecnológica, as tecnologias emergentes, a transição sociotécnica e o SG, tá? Então, tudo girou em função desse referencial. Métodos, vamos lá. Isso é uma pesquisa qualitativa. Agora, veja só, como eu disse, como esse trabalho já está publicado, nós estamos construindo em cima dele os próximos passos, né? E já rodamos uma survey, né, para coleta de dados para fazer a parte quantitativa. Então, o nosso target é uma próxima submissão multimétodos, né, que vai fortalecer ainda. Então, para esse trabalho, o que que foi? O paradigma da indução analítica, né, que foi a linha base. Então, o que que é a indução analítica? Basicamente, o desenvolvimento de explicações causais, né, para os fenômenos em análise, através de coleta, análise, apresentação de dados e resultados. O que que busca aí? É a validação da análise expandindo a gama de casos, né? Então a gente precisou coletar um volume muito significativo de dados qualitativos através de entrevistas. Então, usamos o círculo hermenêutico e a saturação teórica, que é consistente com a indução analítica, passando pela compreensão teórica do fenômeno e, depois disso, a compreensão dos resultados com base na análise dos dados qualitativos. O vetor inicial de perguntas de entrevista semi-estruturadas, que foi o que a gente aplicou, usamos uma variação de. Enfim, teve um volume significativo de dados primários, mas também utilizamos muitos dados secundários, também coletados através de entrevista de um dos componentes do nosso grupo em um trabalho anterior. Então, para esse trabalho, cadê? A gente usou 27 entrevistas em profundidades, né, o que dá a representatividade adequada, e mais 75 entrevistas com intermediários, mais como dados secundários, que já é uma base de dados existente. Então, foram um total de 102 entrevistas, o que dá a robustez adequada. O Journal, o BSE, o Business Strategy and Environment, é muito rigoroso em relação a isso, né? E se submeter a um trabalho com 10, 12 entrevistas, dificilmente passaria. Bom, o trabalho, a metodologia, teve três estágios. A primeira é Gaziluzói e Brezé. O que que é? Os componentes chaves, né? A identificação dos componentes chaves do sistema sociotécnico, que teve a análise, e a dinâmica coevolutiva dentro do sistema. A ideia era entender os atores chaves. O segundo estágio, a análise dos dados secundários, as 75 entrevistas que eu falei, e o terceiro foi coletar dados, né, as 27 entrevistas semi-estruturadas, aprofundadas, todas dentro do sistema de inovação tecnológica. Parte delas foram no CI Biogás, 7 das 27 foram no CI Biogás. Porém, as outras 20 em outros atores, eu vou mostrar para vocês logo na sequência. Bom, aqui, né, como teria que ter na submissão, teria que ter no artigo, está aí os entrevistados. Desculpe que umas partes estão em inglês, outras em português. O artigo foi publicado em inglês, e isso foi tirado do corpo, né, publicado.
Então, para se ter uma ideia, como eu falei, o CI Biogás, aqui embaixo, 7, mas teve uma variedade grande, todos esses atores aí dentro do sistema de informação tecnológico, no qual o CI Biogás faz parte, né? Então, agentes governamentais, associações de negócio, associação de indústrias, eh, empresas de energia, de distribuição de energia, produtores rurais, atores dentro das cadeias de suprimentos, cooperativas e instituições, organizações financeiras. Bom, então o que que a gente fez? A primeira coisa, dentro do processo de análise, a gente tem que verificar o nível de intensidade das funções de intermediação. O que é que fez? Nós criamos, com base na escala de Kivima, né, um nível de intensidade das funções. E utilizamos a linha base das 7 funções de Bergec, mas que foram profundamente ajustadas para o framework que a gente sugere aqui. Então, a gente empregou uma escala de graus de intensidade de 0 a 3, 0 fraca, 3 forte, né? Por quê? Porque cada intermediário tinha uma ação específica dentro das funções do framework. E nós precisávamos entender se eram fortes, moderadas ou fracas para a relevância da intermediação. Então foi criada, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, 4 quartis, né? Então, do 0, 1, 2 e 3, né? Onde 0 é muito fraco, que tem uma média de 2,5, os 25, 50, 75 e 100%, cada quartil, e que foi como nós desenvolvemos a análise. Então, veja, para fazer isso, a gente tem lá, entendemos que na escala de 0 a 3, uma é muito fraca e uma é forte. Mas o que quer dizer isso dentro das funções? Então, nós chegamos nessa tabela. O que é isso? Como eu falei, 3 é a mais forte e 0 é a mais fraca. Então, o que quer dizer a intensidade dentro da função forte? As funções intermediárias contribuem para os comprimentos aspectos acima da mediana. Médio, na mediana. Fraco, abaixo, e muito fraco, funções detectáveis que são muito abertas. Então, um ponto muito importante, por isso da criação da escala, era mensurar a intensidade das funções. E isso que essa tabelinha faz. Aí os métodos. O que que nós encontramos? Primeiro, o grau de intensidade dos intermediários. Aí está essa tabela super densa, isso aí, horas e tudo mais. Vocês veem aqui, cada um tem um F1, F2, F3, vai até F7 na próxima página, em que nós estudamos o grau de intensidade dentro das funções. E olha que interessante. Na primeira função dos intermediários, o desenvolvimento de disseminação de conhecimento. Então, isso foi o que a gente encontrou como mais forte, né, com maior intensidade. Então, a coleta, processamento e geração de conhecimento, muito forte, né? Está aqui na escala mais alta. Agregação e circulação de conhecimento. Já a parte de treinamento e avaliação tecnológica e transferência tecnológica, que de certa forma foi uma surpresa, são médio ou muito fraco. Ou seja, os intermediários não estão, né, dentro desse universo que a gente estudou, a coisa não ia muito bem. A segunda função, a experimentação empreendedora. Veja, todos que dentro da função, né, todos os atributos estudados foram fracos ou muito fracos, né? Na parte de advice, o que diz advice? De aconselhamento, de mentoria e suporte, muito fracas e as demais fracas, né? Facilitação, gestão de inovação, testes e validação. Todos eles, olhando na função 3, influência da direção de pesquisa, né? Todos fraco, muito fraco, à exceção da implementação de políticas, que eles têm um papel relevante,
né? Por quê? Porque os atores são frequentemente escutados para o desenvolvimento de políticas públicas, né? Desenvolvimento de políticas é um trabalho legislativo, executivo e assim por diante, depende do que a gente esteja adotando, né? Mas tem muitas vezes, como é que chama? Public hearings, é, se escuta, tem reuniões e tudo mais com os atores para entender o que deveria ser feito. E aí eles se mostraram mais ativos. Na formação de mercado, tudo muito fraco ou fraco, à exceção de encorajar, né, de promover o estabelecimento e a instalação e pós-vendas, after sales service companies, quer dizer, trazer novos atores que sejam propulsores da transição, né? Então aí vai um pouquinho melhor, o resto é muito fraco. A maioria, legitimação, a função 5, né? Também uma média aqui que é é, a construção de confiança e mediação de conflitos, né? Mas os demais fracos ou muito fracos. A 6 muda de figura, na mobilização de recursos, particularmente na mobilização de recursos financeiros, né? É, e suporte para a transição. Mostrou-se muito forte. Ou seja, a ação dos intermediários junto às fontes provedoras de recursos financeiros foi muito efetiva, né? E isso fez muita diferença dentro do sistema tecnológico deles. E, por fim, o desenvolvimento de externalidades, também fraco, muito fraco. Ou seja, a gente testou exaustivamente, né, testar não é bem a palavra, mas a gente conseguiu comprovar exaustivamente a aplicação das 7 funções. E, interessantemente, só 2 delas mostraram uma intensidade forte. A grande maioria fraca ou muito fraca. Ou seja, o que é que isso indica? Que há, apesar da complexidade do ambiente que eles estão inseridos, há muita oportunidade para expansão. Bom, aí, results, eu tinha lá, né? Aqui, resultados. Evidências objetivas das atividades do CI Biogás. Então, dentro das 7 funções, né? O que que vai? Aqui são extratos das entrevistas, né? A análise foi uma análise muito robusta, isso aí usou plataformas QDA, né, multiplataformas, Atlas TI, NVIDIA, NVivo, e outras plataformas, essas duas principalmente, uma para os dados secundários e uma para os dados primários, e depois também o Atlas para fazer a confluência das análises das 102 entrevistas que compuseram essa base de dados. Então aqui só dá efetivamente dentro do seu biogás. Por quê? Porque o estudo foi desenvolvido basicamente dentro do CI Biogás. Era o sistema de inovação tecnológica que eles estavam inseridos, mas o CI Biogás tem uma posição de liderança, eles são os impulsionadores dos atores dentro do sistema. Então, como eu mostrei no perfil dos entrevistados, das 27, 7 das entrevistas que nós coletamos diretamente para esse trabalho, dos dados primários, vieram do CIBH, os demais dos outros atores, mas que teriam algum relacionamento com eles. Então, veja, a atenção maior aqui deve ser dada para a função 1, do desenvolvimento e disseminação do conhecimento, né? Uma intensidade forte, e para a função 6, a mobilização de recursos, particularmente para recursos financeiros, como eu falei. Né? As outras todas estão fracas ou muito. Existem as funções, elas foram mensuradas, né? Nós conseguimos, mas não mostrou aí uma intensidade forte. Bom, dentro da discussão, o que é que a gente tem? O estudo traz avanços em 3 áreas relevantes. A primeira dela, trazer um modelo analítico
para investigar, para estudar o desempenho e a intensidade dos intermediários, né? Isso aí surgiu a partir do quê? Dos papéis dos intermediários dentro desse processo de transição. Ou seja, o modelo analítico para estudar quão efetiva é a atividade dos intermediários, né? O trabalho não traz muita novidade em relação a estudar intermediários, isso aí já tem muita coisa. Mas propor um modelo analítico, aí sim a coisa muda um pouco de figura, aí já o trabalho já é mais relevante. O segundo avanço, né, é o impacto dos intermediários dentro do sistema de informação tecnológica. Veja, foi especificamente de biogás e no Paraná, tá? Não há dúvida. Mas existe um potencial de generalização aí. Mais estudos são necessários, e essa é uma das limitações da pesquisa, mas nós encontramos uma direção muito forte. E segundo, né, é aprofundar a identificação dos atores, instituições e redes do sistema de informação tecnológico do biogás no Paraná. Por quê? Porque nem sempre os atores são claros. A gente não chega, né, no campo e bate na porta de alguma empresa, alguma instituição, agência fornecedora para aquele sistema e pergunta: escuta, vocês são atores dentro do sistema de informação tecnológica? Eles vão olhar para a tua cara e dizer: claro, não pensava em outra coisa, né? Então, veja, como que se identifica os atores a partir da intensidade das funções. E a terceira contribuição é a compilação das forças de estratégia, tecnologias emergentes ou de nicho, ESG, né? Como componentes vitais para intermediários nos processos de transição. Então, estratégia, tecnologias e ESG foi o grande pano de fundo que a gente adotou. Seguindo. Então, veja, a partir disso aí tudo, nós temos a identificação das funções, nós temos a intensidade das funções, nós temos o pano de fundo com tecnologia, SE e estratégia, aí sim nós trazemos o modelo analítico, né, das funções dos intermediários. E aqui que está para as 7 funções. Então, veja, como eu disse, Bergec foi a grande referência, mas o modelo analítico é nosso, que isso foi desenvolvido. Lógico, tem todas as referências aí, mas e as funções também foram significativamente ajustadas. Então, veja, aqui que estão, né, as funções dos intermediários e as funções do sistema de informação tecnológico, as 7 funções que eu falei e todas as outras funções dos intermediários. Então, veja, dentro da primeira, que teve uma intensidade forte, né, juntar, coletar, processar e gerar conhecimento, agregação e circulação de conhecimento, treinamento e avaliação de tecnologia e transferência de tecnologia, como eu disse antes, esses dois não tão fortes, mas os dois primeiros muito fortes. Os demais moderados ou fracos, mas todos eles estão aí e são detalhados dentro das 7 funções. Então, e a outra muito forte é a de mobilização de recursos, a função 6. Função 5, legitimação, 6, mobilização de recursos e 7, desenvolvimento de externalidades, né? Então, né, como eu disse, a parte de intermediação financeira, né, para dentro do sistema. Isso é muito relevante. Por quê? Porque basicamente mantém o sistema funcionando. Isso vem dos intermediários. Conclusões. Então vamos lá. Os intermediários trabalham em ambientes complexos dentro do sistema de informação tecnológico, né? E o que acontece com isso? Os atores não são claramente identificados, as funções dos atores não são explícitas, né? A gente precisou de muito trabalho, muita análise de dados
para chegar nelas. E existem desafios muito significantes de tecnologia, de mercado e institucionais. O nível de maturidade das instituições é muito diferente dentro do escopo de atuação do sistema e dos intermediários. Depois, os intermediários são estabelecidos por agentes do regime sociotécnico, né? Então, veja, dentro daquela abordagem multinível, né, nós temos o NIGE, temos as instituições e temos o regime, né, onde estão as instituições, os vários atores, e nós temos o landscape, que chamam a parte mais ampla do sistema. Então, veja, eles estão mais naquele nível meso, onde o regime sociotécnico funciona. Então, as instituições estão lá, os intermediários funcionam para lá, unidades de pesquisa, industry, como se diz, associações de organizações, de empresas e assim por diante. Intermediários empoderam os nichos tecnológicos, ou seja, eles vêm do regime, um nível mais alto, né, dentro do sistema, e trabalham com aquelas unidades onde os processos se iniciam. Eles empoderam os nichos tecnológicos, né, e quebram a barreira entre nicho e regime, ou seja, eles dão o acesso, né, ao regime para aquelas organizações dentro do nicho, as empresas, aqueles efetivamente produzindo o biogás, né? Então, por exemplo, a função de propagação de conhecimento e a função de intermediação financeira é muito relevante para aqueles agentes dos nichos. Então, veja, dentro dessa luz toda, nós trouxemos insights relevantes, né, para o processo de transição sociotécnica, mostrando que os intermediários contribuem para o cumprimento da maioria dos aspectos, leia-se, maioria dos aspectos do sistema dentro das 7 funções, com ênfase na disseminação de conhecimento e mobilização de recursos, particularmente recursos financeiros. E nós entendemos que, por que está provavelmente aí? Como eu disse no começo, um pouco mais de pesquisa é necessário. Mas nós entendemos que há um potencial grande para generalização desse estudo além do Brasil, tendo em vista que as funções dos intermediários serão uniformes em outros sistemas de inovação tecnológica, né? Então, o framework seria aplicado aos outros sistemas. Então, veja, eu estou dizendo isso, mas um pouco mais de evidência é necessário, como eu falei. Porém, nós temos indícios muito significativos nessa direção. E, por fim, aí estão as referências básicas que foram selecionadas, né? Dentro desses, sei lá, eu quantas que tinham, essas foram talvez as mais relevantes, incluindo todas. Eu abro para discussão, mas antes disso, só queria mostrar o instrumento de coleta, para vocês terem ideia da robustez. Então, dentro das 7 funções, né, do sistema, então cada uma delas estão aqui, e aqui foram as perguntas efetivamente feitas dentro das entrevistas semi-estruturadas. Ou seja, nós temos 7 no total, com 40 perguntas, ou seja, foi um processo bastante robusto, né, que foi aplicado, que levou a toda essa validação. Eu sei que a apresentação de um trabalho desse não é uma coisa propriamente dita fluida, né? Tendo em vista que a carga teórica, todas essa confluência de métodos e tudo mais para se chegar nas funções do sistema, as funções do intermediário, para o cálculo da intensidade, né? Não é uma coisa muito simples de se transferir. Porém, o que nos deixou bastante satisfeitos com esse
processo todo? Foi justamente entender o papel dos intermediários dentro do sistema e o quanto eles contribuem para as transições para a sustentabilidade, né? Como eu disse bem no começo da apresentação, a transição para a sustentabilidade funciona como um pano de fundo. Porém, a gente tem que pensar além disso. Como se tratou do biogás, e o biogás é excessivamente um marco aí dentro de energias renováveis, né? Portanto, muito alinhado com sustentabilidade, a própria transição energética assume um escopo relevante aí. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode ter visto, a gente viu que a atual gestão federal eh, deu uma ênfase muito grande para combustíveis fósseis, né? E que houve aí uma onda de criticismo muito grande e tudo mais, e o que é compreensível, né? Porém, existe um outro lado dessa perspectiva, e eu não estou defendendo essa, estou procurando trazer uma abordagem analítica, é que nós simplesmente não temos energia suficiente para sustentar um grid com a demanda vinda de, principalmente, inteligência artificial, outras tecnologias de nicho também, mas principalmente inteligência artificial, né? O grande vilão dentro dos data centers e tudo mais, o que que é? O resfriamento. Eu tive a oportunidade de visitar um data center de grande porte aqui, um consumo bárbaro de energia, né? E a coisa lá, você entra no lugar, completamente gelado, né? Uma coisa, você tem que pôr casaco, temperatura aí na casa de 5 graus Celsius, né? E todas as unidades funcionando em cima d'água, né? Com aquelas plataformas e tudo mais. Só que é uma coisa, você entra no lugar, você olha um corredor de 1 milha, né? Um quilômetro e meio de extensão. Só que não tem tem assim 15 um do lado do outro, ou mais, né? Então a demanda de energia para isso é monstruosa. E eu tive um comparativo aqui interessante. Eu moro em Montana, um estado maravilhosamente bonito, é, em que a matriz energética do estado é basicamente 1/3 fóssil, 1/3 hidro e 1/3 renovável, principalmente fotovoltaica e eólica. Nessa 1/3 hidro, uma referência interessante é uma usina que tem aqui próximo de onde eu moro, em Billings, né? O nosso condado aqui chama Yellowstone. Tem uma usina das 3 do estado, hidrelétrica, com a capacidade de instalar de 250 megawatts, né? O Brasil tem aquelas grandes usinas que não tem aqui, por exemplo, e a China agora nem se fala. Então, veja, vamos dar um parâmetro, 250. Esse data center que eu visitei numa cidade chamada Butte, no oeste do estado aqui, Montana está se mostrando muito atraente, né, para esse tipo de atividade, né, para importar data centers. Esse data center, a demanda era de 1.000 megawatts, um data center. A companhia de energia nossa aqui, Northwestern, tem mais de uma consulta por dia para instalação, né, de data centers. Se mostrou um negócio extraordinário, as aplicações de inteligência artificial estão se proliferando, né, e a inteligência artificial funciona com base nos LLMs, né, nos modelos de linguagem grandes, né? Então, como suprir isso daí? Na discussão que a gente teve, um fórum, inclusive nós vamos oferecer uma conferência aqui, todos já estão convidados, no ano que vem, né, aqui na nosso campus, sobre resiliência de recursos, né? E dentro das pessoas conversadas não está se escapando muito de propor aí uma dinamização de energia nuclear, né? E existe a temeridade toda em função do que aconteceu no passado, as coisas, mas quando a gente fala em energia nuclear, vem na palavra o quê? Three Mile Island, né? Chernobyl, esses desastres. Mas veja, Chernobyl foi comissionada nos anos 70 com energia com a tecnologia da União Soviética, que era muito avançada na época, né? Dos anos 60.
né? Quer dizer, nós temos aí 40, 50 anos de evolução tecnológica aí. E segundo, quando o Brasil se desenvolveu programas das PCHs, aqui tem uma espécie de PCN, pequenas centrais nucleares. Não se chama assim, seriam reatores remotos, mas pequenas centrais, que no caso de, né, nas unidades nucleares tem dois grandes problemas, né, o vazamento e o resíduo, né? Então, o impacto ambiental de uma unidade de pequeno porte seria muito menor do que o impacto de uma unidade grande. Então, esse aí acabou sendo o grande pano de fundo. Desculpe me estender um pouco aí para dar contexto. Mas, gente, era isso que eu tinha e estou aberto agora para comentários, perguntas e discussões. Vamos lá. Vamos lá. Professor Rodrigo, muito obrigado pela excelente apresentação. É um tema bem específico para a gente aqui, né? Acho que aprendemos muito sobre o setor também, principalmente o papel dos intermediários, algo que eu não tinha visto maiores detalhes antes do teu texto, da apresentação, né? Agora eu abro para. Estamos com um público bem diversificado aqui também, professor, né? Do pessoal da UEL, né? O professor Sugahara está aí, representando. A professora Josélia, da Unicentro, de Guarapuava, também está presente, né? Oi, José. É, agora, abrir para questões, isso é sempre um desafio, professor Rodrigo. Ter questões, o pessoal fica bem tímido na hora das perguntas, né? Mas pelo menos estamos falando a mesma língua. Então, abro aqui para possíveis questões. Quem quiser até colocar no chat, fazer. José levantou a mão. José Josélia. levantou no chat. Boa tarde a todos. Prazer, satisfação em ouvi-lo, professor Rodrigo. Obrigada pelo convite, professor Felipe. Divulguei com alguns alunos, com a turma do mestrado e doutorado em administração profissional também, né? Mas a maioria trabalham, né? A maioria não pôde estar presente, mas não podia deixar de prestigiar a fala do professor Rodrigo, colega de pesquisa também. Obrigado. Bem interessante o tema proposto aqui, professor, e a minha pergunta é no sentido assim, eu estava revendo aqui teu texto, né, a respeito né, do tema proposto aqui, e enquanto o professor apresentava, assim, a minha curiosidade até em termos, né, que o professor já está desenvolvendo, né, a pesquisa qualitativa, o survey, né, levantando esses dados. E agora essa última fala do professor com respeito, né, ao funcionamento e essas novas propostas, né, para essa transição, principalmente no sentido de sustentabilidade que o mundo tem observado, né? Na verdade, a grande dificuldade hoje dessa superação. E o professor, quando trata de sistemas sociotécnicos, né, ele levanta principalmente essa questão energética que envolve todos os atores da sociedade. Né, primeiro vem essa questão que, na verdade, é uma demanda iminente. Não é apenas uma inovação que está sendo criada né, criada, na verdade, por meio de uma oferta que depois vai ser absorvida, mas sim uma necessidade, né, já uma demanda que está ficando cada vez mais proeminente, né, a todos os fatores e as consequências que têm acontecido. O que o professor sentiu desses atores, né, desses diferentes atores partícipes aí, a respeito da necessidade, como eles se colocam dentro desse papel, se eles realmente têm essa percepção do papel que cada um tem e dessa capacidade de influenciar no desenvolvimento e nessa transição. O que o professor sentiu desses atores e quais que estão apresentando-se assim mais ativos nesse processo? Boa pergunta. Então, veja, depende do ator. Se nós pegarmos o SEI Biogás, né? O SEI Biogás, ele não produz biogás.
É basicamente uma unidade de pesquisa e de desenvolvimento, né? Agora, eles têm uma função central nesse processo. Então, eles sabem muito bem onde eles estão, o que eles podem fazer e como eles podem ajudar todo aquele ecossistema, aquele sistema de inovação tecnológica ao redor dele. O problema, não diria o problema, mas a questão fica mais acentuada quando a gente sai do nível do regime sociotécnico, aquele nível médio, onde estão as instituições e o tipo de atores como o CBOS, para o nível de nicho, onde nós temos aí é, atores, empresas, organizações e tal, que são fornecedoras desse sistema. Então, o que que essas organizações têm? Então, imagina no oeste do Paraná, saindo da região de Foz do Iguaçu, onde está Itaipu e tudo mais, para os municípios lindeiros ao lado, para o oeste do estado, noroeste e assim por diante. Esses atores não têm ideia disso daí, né? O que é que eles estão fazendo? Eles estão suprindo os serviços deles para o sistema, e é isso que eles entendem como, né, a sobrevivência do negócio e prosperar dentro disso. Então, veja, aí os intermediários, essas organizações que a gente estudou primariamente, das quais o CI Biogás é muito prominente, têm uma função muito forte de disseminar o conhecimento. Então, eles têm um trabalho hercúleo nessa direção e produzem um certo efeito. Outro tipo de intermediário bastante bem desenvolvido nisso aí são as instituições financeiras, né? Porque é necessário custear esse processo todo, né? Ter fundos para isso aí. E aí eles entram muito bem. Então a resposta é depende muito. Eu diria, como eu comecei a minha fala, a questão é mais acentuada a nível de nicho, um pouco mais diluída a nível de regime, né? Mas ainda a percepção é escassa. Por exemplo, é questionável o nível de conhecimento que os atores do regime, né, ou do sistema sociotécnico como um todo, têm da demanda de energia para operacionalizar a inteligência artificial. Né? E esse é o grande vilão, não é o único, né? Tem várias outras vertentes, como é que fala? Internet of Things, internet das coisas, outros tipos de tecnologias, né? Mas é o tal negócio, a gente sentiu que isso não caiu a ficha muito bem ainda. Então é uma É, questão bem complexa. muito obrigado, professor Josélia, pela questão. O professor Josélia foi minha chefe há 2 anos atrás, então por isso que é importante essa interação aqui, tá? Tem questões no chat, Rodrigo, eu tenho então, uma também, eu acho que é melhor eu fazer junto, o que você acha? Tem duas no Vamos lá? chat, porque até as três pode ficar, né? Acho que não vai dar tempo de Tem fazer mais separado, tá? 10 minutos, mas vamos lá. Eu vou tentar ler então, vou colocar tudo junto, faz uma resposta geral, né? Uma da Débora, né, Débora Paiva, aqui, se a propriedade intelectual é central para a captura do valor das empresas, né, como conciliar a ideia de compartilhamento de propriedade intelectual com o fato de que, no artigo, a transferência de tecnologia aparece com intensidade zero, né, enquanto a disseminação de conhecimento é alta e os parceiros são majoritariamente privados, né? Seguindo a questão, isso não sugere que a abertura ocorre apenas no nível do conhecimento e não da tecnologia, né? E que essa difusão pode acabar diluindo o conhecimento de diversas empresas sem necessariamente gerar capacidade tecnológica. Tá Aí a outra certo. da Adriana, parabenizando pelo trabalho, né? O estudo aponta que a Obrigado. função de desenvolvimento de externalidades positivas, que é o F7, que você destacou ali, André, foi classificada como muito fraca no caso do CI Biogás. Apesar de não ter sido o objetivo do trabalho, como apontou na apresentação, ficou curiosa sobre isso, né? Se, na sua opinião, podemos esperar que essa transição sociotécnica se sustente no longo prazo e ganhe escala, né? E aí a questão segue ao longo da pesquisa, se vocês identificaram algum mecanismo ou evidência que ajude a responder esse desafio, né? Aí, acho que vai um pouco até de acordo com uma questão que eu levanto, talvez, Rodrigo, é que se esses intermediários, até que ponto eles são positivos e pode se tornar talvez um risco no médio e no longo prazo, né? Avaliando às vezes questões mais institucionais e principalmente a relação público-privado, né? Eu digo aí com relação talvez à dependência organizacional
né? Se ela pode ser grande ou não, e em termos de concentração de poder também, né? E talvez vocês já estudam isso em outros casos, como é que se dá essa relação público-privada nesses intermediários. Tá. Não sei se ficou Então, muito confuso, desculpa que eu acabei lendo primeiro, muita. não, tá extenso, mas eu vou tentar organizar aí. Primeiro, a primeira abordagem, né, dentro da questão de propriedade intelectual, e de conhecimento e tecnologia, né? A propriedade intelectual, ela predomina no, no nível de regime, naquele nível intermediário, né? Onde estão, né, os nível intermediário dentro da adoção multimídia, onde estão os intermediários das transições sociotécnicas, né? Então, veja, não está descaracterizado, não está caracterizada a inexistência de propriedade intelectual a nível de nicho. Existe, porém, em um determinado nível de agentes, certo? É, a questão da disseminação do conhecimento e a tecnologia. Conhecimento e tecnologia são duas coisas, mas são duas coisas que andam de mãos dadas ali, né? Elas andam muito, muito próximas. Nós temos o conhecimento tecnológico e outros tipos, né, que fazem parte da transição. Estou trazendo especificamente para essa esfera. Meu objetivo não é discutir o que é conhecimento e assim por diante, né? Então, o que acontece? Se, por um lado, a gente observou uma intensidade forte na divulgação do conhecimento, por outro, essa divulgação é o seguinte, mais processual do que técnica, né? Do que técnica que podemos chamar de tecnológica. O CI Biogás fornece tecnologia, disponibiliza, transfere, porém, na escala do sistema como um todo, isso acaba tendo uma intensidade fraca. Por quê? Porque a abrangência dos atores é limitada. Né? Por mais que eles tenham aquilo, olha, tem aqui esse centro que vai ajudar vocês a trabalhar desse jeito, mas a adesão é o seguinte, é voluntária, em última instância. Então, enquanto aquele ator percebe, bom, eu estou fazendo a minha parte aqui, continuo vendendo para aquele lá, eu estou registrando o que está acontecendo aqui lá, a coisa tá tudo bem, por que que eu preciso sair disso aqui? Entende? Então, eles têm um esforço tremendo de aumentar essa voz, né, e absorver mais agentes, né, dentro do sistema, porém o impacto é limitado, e não só deles, né? Então isso foi uma coisa. Depois, eu estou tentando organizar, porque foi muita coisa, eu estou tentando lembrar. A questão das externalidades, da sétima função, também, né? A intensidade é fraca, na verdade, eu acho que é muito fraca, né? Então, o que é que acontece? Isso mostra aquela coisa mais entrópica, né? Que ocorre dentro dos agentes e talvez em alguma relação, porém não se prolifera a nível de sistema. Ou seja, falta um elemento de amalgamar, de conectar, né, os agentes dentro do sistema para que essa proliferação ocorra. Então, há instituições cooperativas, associações de negócios, de produtores e assim por diante, que têm um esforço muito relevante nessa direção, porém com impacto limitado, infelizmente. E a gente entende que as externalidades seriam grandes propulsionadores das transições. Lembrando, agora eu dou um passinho para trás, que o pano de fundo, né, que a gente falou de estratégica, ISG, tecnologias e tudo mais, está dentro de um grande guarda-chuva aí, que é sustentabilidade. Eu falei há pouco sobre o que se vê, essa demanda iminente aí, que já está acontecendo, como a professora Josélia bem falou, né, para a inteligência artificial e tudo mais. Mas é o tal negócio. No momento, a gente não tem a energia suficiente para suprir esse grid. Mas isso não descaracteriza a necessidade de uma transição para a sustentabilidade. As energias você não vai. Por isso, o trabalho desse biogás é tão espetacular, na minha opinião, né? Sendo que o biogás é uma das fontes, né? E energia fotovoltaica, energia eólica e outros tipos de energias renováveis. Quer dizer, é isso aí que é o grande pano de fundo dessa transição sociotécnica que a gente tá estudando. Então, espero que eu tenha
atendido aí a pergunta a contento. Rodrigo, seu tempo está bem limitado, né? Tá? Acabamos por aqui. É que surgiu mais uma questão. Será que eu posso Vamos brevemente tentar, só vamos no tentar fundo, assim, rapidinho aí. o pessoal manda um livro inteiro de questão, Rodrigo. Eu tenho que resumir aqui. No fundo, é assim, o Paraná tem um histórico de cooperativas, né? Você acha que esses resultados meio que se manteriam num estado que não tem esse histórico? Olha, seria mais difícil, né? A gente vê que cooperativas são intermediários poderosíssimos, né? E no Paraná tem as maiores cooperativas da América Latina, né? O cooperativismo é muito forte e tal, em diversos tipos. Então, a gente vê que o cooperativismo é uma força motriz muito forte, ou pode ser uma força motriz muito forte dentro desse tipo de transição. São intermediários muito poderosos. Agora, vem de como é usada. Em princípio, a cooperativa, o que que faz? Coopera, traz lá os produtores, está aqui sua produção e eles conseguem vender aquela produção através da cooperativa, ganhando aí na capacidade de barganha e assim por diante, o que é a função essencial, né, que eles têm. Mas a cooperativa vai muito além disso, né? A cooperativa no Brasil é bastante desenvolvido, o cooperativismo, né? E tem aí funções dentro né, de educação, de desenvolvimento, de treinamento, de outros tipos de intermediação que são muito relevantes. Então, eu acho que, para endereçar a pergunta, seriam muito relevantes, né, tendo o envolvimento adequado dentro do sistema. Ótimo, muito obrigado mesmo, professor Rodrigo, Tá? né? Excelente apresentação, discussão aqui das questões, né? O pessoal está todo, a maioria parabenizando aqui. Muito obrigado. Agradeço muito, né, de ter aceito gentilmente o convite. Nós sabemos da tua agenda que é bastante ocupada, né? E você teve o trabalho até de traduzir os slides que eu né? E agradeço a todos que estão assistindo, né? O professor Sugahara da UEL, a professora Josélia da Unicentro e a todos, né, que estão assistindo aqui da UFPR também, né? Muito obrigado, professor Rodrigo, e boa aula Eu que agora. agradeço, opa, eu que agradeço a atenção, quero dar um obrigado muito especial ao Felipe, né? E minha atenção também, meu obrigado muito especial para a doutora Mirna Cortopassi Lobo, que nos assiste também, que teve todo um histórico aí dentro da Universidade Federal e que muito me honra estar aqui participando, tá? Gente, Obrigado olha, pela a todos, presença. né? Opa, agradeço muito a oportunidade, espero ter outras no futuro e mantemos o contato para outros projetos, tá bom? Com certeza. Obrigado a Gente, todos. tudo de Tchau, bom. tchau. Felipe, Josélia, todo mundo, tudo de bom.